lembrando com vocês, tá? Então a gente começou a estudar sobre o trabalho de uma força. Bom, o que é o trabalho? O que é trabalho na física? Trabalho é uma forma de energia. Você, quando muda um corpo de posição, você gasta uma energia para fazer isso. E essa energia gasta é chamada de trabalho. Então imagina o seguinte, assim, ó, eu tenho um corpo, esse corpo representado aí em azul, ele está numa superfície horizontal. E a gente vai aplicar uma força F, e essa força F ela forma um certo ângulo aqui, ó, com a horizontal. Então, eu ao aplicar uma força nesse corpo, ele vai sofrer um certo deslocamento. Ele vai sair da posição que ele estava, né, que era essa posição aqui, e agora ele veio para cá. Repare que com isso ele andou uma certa distância. Para ele sofrer esse deslocamento, para ele ter andado essa distância aqui, essa força ela gastou uma certa energia para isso. E essa energia é o que a gente está chamando de trabalho. Como é que a gente vai calcular esse trabalho? Aí tem a equação, que seria essa equação aqui, ó. Trabalho é igual a F, que é a força, vezes o D, que foi o deslocamento que ele sofreu, vezes o cosseno daquele ângulo que eu tinha mostrado aqui para vocês, que é esse ângulo θ. Então, esse ângulo θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Então, o ângulo entre a força e o deslocamento é o ângulo que a gente vai usar aqui na equação. Como eu havia mostrado para vocês, tem uns casos em particular. Tipo, quando é que a gente chama o trabalho como sendo trabalho motor? O trabalho ele é motor quando a força e o deslocamento eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, que é esse caso aqui. A gente repara que a força está na horizontal e para a direita, e o deslocamento que o corpo sofreu também foi na horizontal e para a direita. O corpo saiu dessa posição aqui e veio para essa outra posição. Repare que o deslocamento foi na horizontal e a força também está na horizontal. Nesse caso, o que acontece então? O ângulo entre a força e o deslocamento foi um ângulo de 0 graus. O cosseno de 0 é 1. Substituindo lá naquela equação lá do slide anterior, eu vou ter isso aqui, ó, que o trabalho vai ser igual a F vezes D. Então, toda vez que a força apontar para o mesmo lado que o deslocamento, eu sei que a fórmula ela vai ficar simplesmente assim, ó. Trabalho é igual a F vezes D. Uma outra situação que eu tenho seria o trabalho ser resistente. Quando que o trabalho ele é resistente? Quando a força e o deslocamento eles vão ter a mesma direção, só que eles vão estar em sentidos contrários. Reparem pela figura que está aqui embaixo, o deslocamento do bloquinho foi para a direita e a força ela está para a esquerda. Aí a gente já pode notar ali na própria figura, o ângulo formado foi um ângulo de 180 graus. Substituindo isso na fórmula, você vai lembrar que o cosseno de 180 é menos 1. Colocando isso lá naquela equação lá principal do outro slide, eu vou ter que a equação vai ficar assim, ó. Trabalho é igual a menos F vezes D. Repare que eu vou ter um trabalho negativo. Resumindo a história, quando o trabalho é motor, eu tenho um trabalho positivo e a equação fica simplesmente assim. Quando o trabalho é resistente, eu vou ter que o trabalho vai ser negativo e vai ficar menos F vezes D. Trabalho nulo. O trabalho é nulo quando a força e o deslocamento eles forem perpendiculares. Bom, o que significa perpendicular? Significa formar ângulos de 90 graus. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, o bloquinho ele se moveu na horizontal e reparem que a força que foi aplicada a ele está na vertical. Eles formam um ângulo de 90 graus. Lembrando que o cosseno de 90 é zero. Quando eu substituir na equação, eu vou ter isso aqui, ó, que o trabalho vai ser nulo.
Então, toda vez que a força formar ângulo de 90 graus com o deslocamento, o trabalho vai ser nulo, sempre, tá? Sempre que isso acontecer, o trabalho vai ser nulo. Como é que ficaria o trabalho da força peso? Vamos lembrar, a força peso é uma força que sempre age na vertical e para baixo. Volta aqui, ó. Aqui eu tenho um bloquinho, ele está sendo puxado para baixo. Essa força que puxa ele para baixo é chamada de força peso. Durante a queda desse corpo, quem está puxando ele, ele caiu por conta do peso. Então o peso ele realizou trabalho, gastou energia para isso acontecer. Se a gente fosse usar os casos anteriores, em qual caso ele se encaixaria? Esse peso nessa situação aí seria um trabalho motor, um trabalho resistente ou um trabalho nulo? Como a gente consegue analisar ali, a força-peso apontou para o mesmo lado que o deslocamento. Então o trabalho é motor. Ela ficaria assim, ó. Trabalho igual a força, nesse caso a força é o peso, multiplicado pelo deslocamento. E nesse caso o deslocamento foi a altura. Então sempre que a gente for calcular o trabalho da força-peso, a gente sempre vai seguir essa fórmula aqui, ó. Trabalho é igual a peso vezes a altura. Ah, e se não tiver altura? Se ele não mudou de altura? Se ele não mudou de altura, automaticamente o trabalho vai ser zero, nulo. Então, para ter trabalho, a gente precisa ter mudança de altura. Se a altura não muda, o trabalho vai ser zero. No outro caso, seria durante a subida. Ó. Durante a subida, o corpo está ali embaixo. Repare que conforme ele foi subindo, a força-peso está contrário ao movimento. Então, o que isso muda para a gente na equação? Só vai mudar uma coisa, um sinalzinho de menos. Esse sinalzinho de menos, aqui, ó. Isso quer dizer que o trabalho, nesse caso aqui, ele foi resistente. E na outra situação, o trabalho foi motor. Trabalho de uma força variável. Bom, aquela equação lá no início que eu mostrei para vocês, só é possível calcular se a força for constante. Se a força for variável, a única forma que a gente vai ter de calcular o trabalho vai ser através do gráfico aqui, ó. Eu tenho o gráfico da força em função da distância. Repare que esse gráfico aqui, ó, conforme a distância foi aumentando, a força também foi aumentando, até que formou essa figura geométrica aqui, ó, que é um triângulo. Se a gente calcular a área formada por esse gráfico aí, que é um triângulo nessa situação, eu vou descobrir o valor do trabalho. Então, o trabalho é exatamente igual à área formada por essa figura geométrica aí. Então, toda vez que a gente tiver o gráfico da força em função da distância, se a gente calcular a área, eu vou ter o valor do trabalho, sempre. Bom, falando de potência, todo aparelho, para poder entrar em funcionamento, ele precisa de uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia que ele recebe por unidade de tempo é o que a gente chama de potência. Então a gente tem aqui a equaçãozinha, ó. Potência é igual a trabalho dividido pelo tempo. A gente repara o seguinte por essa equação, ó. Quanto menor for o valor do tempo, quanto mais rápido você realizar uma certa tarefa, maior vai ser a sua potência. Dizendo de uma outra maneira, quanto mais potente você for, mais rápido você realiza uma certa tarefa. Então, por isso que potência, por definição, basta pegar a energia que você gastou, que é o trabalho, e dividir isso pelo tempo. Então, potência é trabalho sobre tempo. Aqui eu vou mostrar uma outra fórmula que a gente costuma usar também para calcular a potência. A gente vai ver de uma maneira diferente. A gente vai lembrar o seguinte: como é que se calcula trabalho?
Trabalho não é igual a F vezes D? Isso a gente viu nos slides anteriores. E eu vou escrever o seguinte, ao invés de escrever aqui a distância como D, eu vou escrever como sendo ΔS, que equivale à mesma coisa, na verdade. Logo, a potência média vai ser o seguinte, ó. Quando a gente for usar potência igual a trabalho sobre tempo, no lugar do trabalho eu vou substituir isso aqui, essa conclusão que eu acabei de chegar aqui, ó. Então, eu vou ter potência igual a F, que é o valor da força, vezes ΔS sobre ΔT. Aí vale lembrar, o que significa ΔS sobre ΔT? Distância dividido pelo tempo. Aí você vai lembrar, distância, se eu pegar a distância e dividir pelo tempo, isso aqui na verdade é velocidade. Então, substituindo, ficaria assim, ó. Potência é igual a força vezes velocidade. Então, uma outra maneira de calcular potência. Então, para calcular potência, eu tenho duas formas. Posso usar essa forma aqui, potência igual a trabalho sobre tempo, ou sobre essa, usando essa outra equação aqui, potência igual a força vezes a velocidade. Ah, posso usar qualquer uma das duas? Pode. É claro que você vai usar, dependendo do exercício, você vai ver qual fórmula vai se encaixar nessas situações. Né? Então vai depender, na verdade, do. Bom, aqui a gente vai ver então qual é a unidade de medida de potência. Aí vamos lembrar lá da equação. Como é que se calcula potência? Potência é igual a trabalho dividido pelo tempo. Né? Potência é igual a energia, que é o trabalho, dividido pelo tempo. A gente deve lembrar o seguinte, o trabalho no sistema internacional é medido em joule e o tempo é medido em segundo. Joule dividido por segundo significa watts. Então, watts significa joule por segundo. Automaticamente, potência, então, vai ser medida em watts. Então, toda vez que você vê essa palavra, watts significa joule por segundo. Por exemplo, assim, ó, deixa eu apagar isso aqui para poder exemplificar para vocês. Se eu digo o seguinte, uma lâmpada, ela tem uma potência de 40 watts. O que significa isso? Significa que cada 1 segundo de funcionamento, essa lâmpada precisa receber uma energia de 40 joules. Então, você ter watt significa a quantidade de energia que ela consome por unidade de tempo. Então, 40 watts significa 40 joules por segundo. Existem outras unidades? Sim, no sistema internacional é medida em watts, mas eventualmente a gente pode usar outras unidades também, como eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Pode ser o kilowatts, megawatts, gigawatts. Bom, o que significa 1 kilowatt? Significa 1000 watts. 1 megawatt significa 1 milhão de watts. 1 gigawatt significa 10 elevado a 9 watts, que seria 1 bilhão. Existe essa relaçãozinha aqui também, que são umas relações bastante utilizadas. Né? Eu posso usar também o CV. Cada 1 CV equivale a 735,5 watts. Ou então também posso usar, que é bem usual também, o HP. 1 HP significa 745,7 watts. Então essas são as unidades medidas de potência. Lembrando que pelo sistema internacional, pelo SI, a potência é sempre medida em watts, tá? Então, normalmente as questões pedem pelo sistema internacional e a gente vai sempre usar o watts como sendo a unidade de medida de potência. Deixa eu só apagar isso aqui para despoluir um pouco aqui o slide. E vamos dar continuidade. Bom, aqui eu coloquei uma questãozinha para a gente poder fazer, tá?
Então aqui tem um exercício resolvido que eu vou fazer aqui agora com vocês. Uma força de intensidade 20 newtons é aplicada a uma caixa, deslocando-a 30 metros na direção e no mesmo sentido da força. Então, a força e o deslocamento eles estão para o mesmo lado. O deslocamento ocorre em 4 segundos. Determine a potência média desenvolvida. Então, a gente está querendo calcular potência. Repare que a questão deu para a gente o valor da força e deu o valor da distância percorrida. Com isso, a gente consegue calcular o trabalho. Já que a força está para o mesmo lado que o deslocamento, a fórmula do trabalho vai ficar só assim, ó. Trabalho é igual a F vezes D. Substituindo o valor da força e o valor da distância e fazendo a multiplicação, eu vou ter que o trabalho foi de 60 joules. Então a energia gasta para mover aquela caixa numa distância de 3 metros foi uma energia de 60 joules. Esse é o trabalho. E agora que a gente tem um trabalho, a gente consegue calcular a potência, lembrando da fórmula da potência que a gente acabou de ver. Potência é igual a trabalho sobre tempo. A gente tem aqui o valor do trabalho e tem o valor do tempo que foi dado lá no enunciado, que foi de 4 segundos. Então ficou potência igual a 60 dividido para 4. 60 dividido para 4 vai dar 15 watts. Essa é a resposta final. Então, questãozinha bem tranquilo. Primeiro nós tivemos que calcular o trabalho, né? Porque ele pediu para calcular potência. Mas para calcular potência eu preciso do trabalho. Então, primeiro tivemos que usar essa equaçãozinha aqui. Aí depois foi só substituir nas fórmulas para poder fazer os cálculos. Bom, vamos lá então para uma segunda questãozinha também que eu vou resolver com vocês. Um guindaste ergue com velocidade constante uma caixa de massa de 5. Aqui ficou faltando. Isso aqui não é um sinal de igual não, isso aqui é um vezes. É 5 vezes 10 elevado a 2 kg. Do chão até uma altura de 5 metros. Em 10 segundos. Sendo a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a potência do motor do guindaste nessa operação. Então a gente quer descobrir a potência. Para calcular a potência, a gente precisa primeiro calcular o trabalho, né? Porque na fórmula da potência a gente precisa do trabalho. Então vamos analisar aqui o seguinte, olha só. Como o movimento está sendo com velocidade constante, isso quer dizer que conforme ele está subindo, ele não muda de velocidade. E para isso acontecer, a força que puxa ele para cima tem que ser igual à força para baixo. E a força para baixo, nesse caso, é a força peso. Então vamos igualar aqui, ó. A força que puxa ele para cima, que é a força F, vai ter que ser igual à força peso. Bom, como é que se calcula peso? Vamos lembrar, peso é igual a massa vezes a gravidade. Substituindo o valor da massa, né, que está aqui, ó, que seria esses 5 vezes 10 elevado ao quadrado, vezes a gravidade, que é 10. Fazendo essa multiplicação, a gente obtém esse resultado aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a 3. Bom, por que ficou assim? Porque quando eu fui fazer essa multiplicação aqui, ó, eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é o 10, e soma os expoentes. O primeiro 10, o expoente é 2. O segundo 10, o expoente é 1. 10 mais 1 vai ficar 3. Então eu obtive esse resultado aí, que é o valor da força. Deixa eu apagar isso aqui para não poluir muito. Aí continuando, ó. Já que agora eu tenho a força, eu vou calcular a potência. Aí qual é a fórmula da potência? A gente lembra, ó. Potência é igual a trabalho sobre tempo. E nesse caso aqui, o trabalho é igual a F vezes D. Então a fórmula vai ficar assim, ó. Potência igual a F vezes D sobre o tempo. Substituindo as informações que a gente tem, ó, eu tenho o valor da força, tenho o valor da distância e tenho o valor do tempo. Basta agora a gente colocar nessa equaçãozinha daqui de cima. Ó. No lugar do F, coloquei o valor do F, que é o 5 vezes 10 elevado a 3.
No lugar do D é a distância, que é 5 metros. No lugar do tempo, 10. Fazendo toda essa multiplicação, a gente chega no resultado da potência. Então era só fazer, ó. Deixa eu só apagar aqui para a gente poder entender o que foi feito aqui. Para resolver essa continha, a gente pegou esse 5 e multiplicou por esse 5. Dá 25. Dividir pelo 10. Aí vai dar os 2,5 ali. E o 10 elevado a 3 é só repetir. Então eu deixei aqui o resultado escrito em notação científica. Então a potência ficou igual a 2,5 vezes 10 elevado a 3 watts. Bom, galera, e para finalizar, deixei aqui para vocês uns exercícios, né, para vocês poderem praticar. Esses exercícios estão bem parecidos com os exemplos que eu acabei de fazer para vocês. Então tentem fazer, tá? Qualquer dúvida, perguntem. Né? Pode ser pelo WhatsApp ou lá pela nossa sala de aula virtual. É a primeira vez também que eu dou aula desse jeito assim, né? Explicando aqui através de slides. Então peço desculpas se de repente eu não conseguir sanar alguma dúvida, né, aqui agora com vocês. Mas conforme o tempo for passando, eu vou evoluindo mais e a gente vai melhorando, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, pode perguntar que eu tô disponível. Valeu, galera. Um abraço.